Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Lavei a cabeça, lavei os cabelos. E aí, tirei a farsa. Volta o que é mesmo, porque alisar o cabelo é só uma brincadeira. Com a maquiagem também, sei lá, pintar as unhas. Eu tava pensando assim, tatuagem, por exemplo. Eu gosto de tatuagem, sabia? Não tenho nenhuma no corpo, mas eu gosto de tatuagem provisória. Daí tava pensando assim, tatuagem tem que ser provisória. Gosto, tem que ser provisória. Casamento tem que ser um para sempre. Mas maquiagem, gosto, tem que ser provisória, não pode ser aquela maquiagem a laser que não sai com nada, com água e sabão. Meu chamado, a minha missão como escritora, como mensageira, tem que ser para sempre. Tem que ser algo fixo. E às vezes as pessoas trocam, né? As pessoas trocam essa visão, né? Tudo bem com vocês? Eu sou Melissa, esta é a sétima mensagem de 17 que Deus me pediu. E aí, vamos ver o que Deus vai falar. Tirando. Ui! Ai, meu Deus. Peraí. Não, eu peguei outra Bíblia porque aquela lá tá marcada com alguma coisa para falar para vocês e ver o que Deus vai falar agora. Que será para completar as mensagens. Ezequiel 20, passaram 7 anos. Eita, nós, que eu fiz o vídeo dos 7 anos sobre, caramba, sobre o Setembro Amarelo, falei sobre coisas que eu venci, não sei se você assistiu, se quiser assista. Que eu chamei de Setembro Negro, né, que pra mim foi bem difícil, foi realmente em setembro. Olha, passaram 7 anos. 5 meses e 10 dias desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então, alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. O Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isto. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Deixa eu ver. Aqui tá falando de infidelidade. Enfim, eu acho que é algo relacionado a esses 7 anos. Que acredito que você também, apesar de eu ter falado sobre o meu cativeiro, essa mensagem provavelmente está dizendo de alguém que passou esses 7 anos por um cativeiro também. Você, muito provavelmente. Bom, eu vou tirar outra mensagem para que Deus... Depois eu vou relembrar todas as mensagens. Atos 19:31. Alguns altos funcionários daquela província que eram amigos de Paulo mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Essa sétima mensagem está bem confusa.
Eu vou relembrar todas até agora. A primeira, 2 banquetes para saber qual é a missão, qual é o chamado, qual é o propósito. Esse propósito murado, que é santo, está separado do profano. Deus diz que isso não tem a ver com o teu poder, com tua espada, com teu dinheiro, mas tem a ver com o poder dele, lá de cima. E a quarta mensagem foi: sim, isso é uma promessa de Deus. Sim, ele diz até como se isso já tivesse acontecido. Fui eu que fiz. Diga a todos que isso fui eu que fiz. Foi Deus que fez. Nossa, vai ficar igual o telefone sem fio, né? É difícil de lembrar as coisas. Ele disse para dizer que foi ele que fez. Foi. A quinta mensagem: vigiai. Vigiai, porque o noivo está chegando e a sua fé tem que estar lá em cima. Você tem que estar com o coração puro, né? Então, vigiai e prepara a qualquer momento. A sexta mensagem foi: eu tenho duas opções. Eu posso aceitar, mesmo que foi Deus, seguir com esse propósito ou não. Lembrando que se eu decidir não, é porque eu tenho medo da luta que esse propósito vai trazer para mim. Entendeu? E agora que Deus está falando no meu coração, é lembrando que não aceitar esse propósito também traz luta. Só que é outro tipo de luta. Entendeu? É uma luta de alguém que vai sempre lembrar que, poxa, eu não entrei nesse propósito. E aí Deus me disse no final, né, que isso vai trazer um arrependimento. Pode ser de alguma forma mais leve, né? Por exemplo, alguém que diz: eu não quero esse chamado de ser mãe, de ser pai. Toda vez que você vê um pai, uma mãe com uma criança birrenta, tendo que trocar fralda, isso, aquilo, você vai falar: olha, graças a Deus que eu não tenho filho, né? Porque dá trabalho. Mas você também não vai ter os frutos disso, entendeu? Graças a Deus que eu não plantei na minha casa um pé de sei lá do que. Só que também você não tem um fruto, entendeu? Você não tem o trabalho de limpar, de cuidar daquela árvore, mas também você não tem, entendeu? Peraí. Agora a sétima, né? Chegamos até aqui com Deus dizendo que vai fazer tudo pelo poder dele, mas que você não é obrigado a isso. Ainda cabe a tua escolha. Mesmo que isso esteja separado por Deus, ele disse que ele já até fez, mas mesmo assim você pode escolher não. E o que ele disse hoje? Você teve 7 anos de cativeiro. E ele veio falar sobre infidelidade. Você teve 7 anos de infidelidade. Em algum aspecto aí, você foi infiel. Tá? Mesmo que dentro da igreja alguma coisa. Pode ser também que ele já tenha te chamado há 7 anos atrás e você disse não. Não sei. Teve esse tempo de cativeiro, de infidelidade, de deserto, perseguição, sei lá, que você mesmo duvidou desse propósito, mas ele traz de volta, e aqui tá falando de um teatro com muita gente, é uma multidão, né? E aqui tá dizendo, ninguém sabe o que tá fazendo ali. Ninguém sabe, não é que ninguém sabe, eu sinto no meu coração o seguinte: você pode lidar com muita gente,
mas ninguém conhece de fato quem é você. Ninguém conhece de fato o que vai no teu coração, o quanto você sofreu, como foi esse cativeiro para você. Só Deus e você. E só Deus sabe o que é melhor para você. Entendeu? Então as pessoas, por mais que você aceite, digamos que pro lado de cá eu aceito, pro lado de cá eu não quero. Eu vou contar uma coisinha que Deus já tem trabalhado isso, falado comigo há algum tempo. Que por exemplo, Melissa, eu tenho medo de ser feliz. Medo de ser feliz. Daí eu fui, sem querer, buscar uma foto para a capa do vídeo, descobri que tem um nome isso. Chama quero, fobia. Quero, mas tenho medo. Quero, fobia. Que é algo que se forma, um trauma que se forma por experiências de ter acesso à felicidade e logo em seguida ter uma grande decepção. Então passa a evitar a felicidade, o prazer, enfim. Eu não sei se você tem isso. E aí, o que eu tô dizendo? Que você não aceitando, as pessoas vendo, elas não vão saber o que você perdeu. Você aceitando e Deus cumprindo isso, esse sonho, esse propósito, mesmo que você vá a público dizer, olha o que Deus fez por mim, olha que lindo. Mesmo assim a multidão vai ficar. A multidão nunca vai saber. A multidão pode até gostar de você, mas te amar é outra coisa, entendeu? Porque a multidão, ela cobra, ela é um cobrador, né? O amor não, o amor ele serve. Então não faça pela multidão, faça por Deus e pelo seu propósito, que se você sente de fato no teu coração que isso é valoroso, que isso é importante, que isso é honra, traz honra para Deus e para sua vida. Você já saiu do cativeiro. Eu creio, essa mensagem é para mim também. Eu sempre, né, que Deus está falando muito comigo, porque eu falei dos 7 anos e a 7ª mensagem foi dos 7 anos, que ele está dizendo, eu assisto seus vídeos. Deus está falando, eu assisto seus vídeos. Eu sei do que você está falando, não é bobagem, tá tudo bem, é isso mesmo. E não só você, quando você fala de algo, muitas outras pessoas vão dizer, caramba, eu passei por isso. Eu sei porque eu assisto os vídeos das pessoas, testemunhos. E eu fico assistindo falando, nossa, passei isso, nossa, olha. É isso mesmo. Então, o pior já passou. O melhor está por vir. Há uma multidão aí à espreita que não tem coração para nada. Uma multidão que não sabe de nada, não faz ideia do que está se passando nos bastidores. Sobre você, sobre as suas lutas. E não precisa chamar essa multidão para, entendeu? Não precisa querer nem que... Quando eu digo amigos, não são aqueles bem chegados, aqueles amigos que são colegas, na verdade. Eles não vão entender, parentes, pessoas mais distantes, que te veem muito de vez em quando, só em velório, casamento. Não vão entender, entendeu? As pessoas não vão entender aquilo que Deus está fazendo. Mas quero que Deus abençoe. A 7ª, então, ele deu 2 mensagens. Os 7 anos que se passaram de cativeiro. E esse teatro, para mim, é que muitas vezes, para as pessoas, a nossa vida é um teatro. Elas estão só assistindo. E muitas vezes, esse cativeiro, para as pessoas, foi como um docinho. Eu fiz uma vídeo performance que
que a pessoa tá comendo pipoca e assistindo a dor do outro. E muitas vezes as pessoas estão assim, você tá no cativeiro, a pessoa tá se deliciando com aquilo, tá? Mas chegou um tempo assim, do mover de Deus na sua vida, eu creio em nome de Jesus. É como se fosse o oposto de José, que Deus tem me falado. José, ele passa 7 anos de fartura de vaca gorda, depois 7 anos de vaca magra, que é o que Deus profetiza. E nesse caso é o oposto, são 7 anos muito ruins de cativeiro. Aí vem a terra prometida, bonança. É isso. Tchau. Amo vocês. Até a 8ª mensagem.